Muitas vezes, aqueles no início da sua jornada de treino não fazem ideia de como começar. Muitos, ainda por cima, não são capazes de gastar ou justificar o gasto de se matricular em uma academia ou comprar o equipamento necessário para treinar em casa. Isso é motivo para não treinar? Claro que não! E nesse vídeo eu pretendo não só mostrar que é possível desenvolver força e músculo sem ou com pouco equipamento, mas também te dar um guia de como fazê-lo. Antes de tudo, nós devemos reconhecer alguns dos princípios fundamentais do desenvolvimento de força e músculo, para que então possamos ver se podemos aplicá-los para o contexto de um treino sem equipamento. Esses são exercícios nos planos de um movimento principais, sobrecarga progressiva, isolamento para os músculos menores ou que não recebem estímulo suficiente só com exercícios compostos, intensidade, volume e frequência apropriados. Não dá para ir muito a fundo nesses princípios nesse vídeo, já que esse não é o foco, mas irei passar rapidamente por cada um deles e depois os analisar em relação ao contexto do treino sem equipamento. Vou começar com os planos de movimento principais divididos em funções da parte superior e inferior. As funções principais dos membros superiores são empurrar, seja horizontalmente ou verticalmente, e puxar, também horizontalmente ou verticalmente. A ação de empurrar, muitas vezes também chamada de pressionar, utiliza como movedores principais o peitoral, o tríceps e os ombros, com a ênfase na parte frontal do ombro. Quando é horizontal, tende a se favorecer mais a participação do peitoral e quando é vertical, tende a se favorecer mais a participação dos ombros. Então, toda vez que você está empurrando algo para longe de você, ou empurrando você para longe de algo, ou quando você está pressionando, então vamos dizer que você está fechando uma mala e ela está muito cheia e você tem que pressionar ela para que o zíper passe, você está usando o peitoral, o tríceps e os seus ombros para fazer esse movimento. Já a ação de puxar usa a musculatura antagonista à de empurrar, sendo ela os músculos das costas, trapézio, asas, romboides, entre outros, a parte posterior dos ombros, os bíceps e muitas vezes também o antebraço, mas o antebraço é mais porque quando você está puxando algo, você tem que segurar essa coisa para puxar. Quando você está empurrando, você não precisa necessariamente tá segurando, né? Então é para isso que o antebraço serve. Por isso que muitas vezes se diz que fazer barra aumenta a sua força de pegada, aumenta os músculos do antebraço. É porque você tem que se segurar, né? E é para isso que os músculos do antebraço servem. No caso dos movimentos de puxar, o que mais importa para determinar o uso de quais músculos você está favorecendo não é necessariamente se é vertical ou horizontal, mas sim o ângulo do seu braço em relação ao seu torso. Então, se ele está mais paralelo ao seu corpo, vai ser mais, na posição final do movimento, vai ser mais asas. E se ele está mais no ângulo de 90 graus, vai ser mais a parte de trás do ombro e a parte superior do trapézio. E entre os dois é uma mistura, né? Então todos os ângulos entre os dois vai ter um grau de ativação maior, ou das asas, ou da parte de trás dos ombros e do trapézio. Agora para as funções principais dos membros inferiores. As duas funções principais é a flexão de joelho e a extensão de quadril. Agora, não é bem flexão e extensão, pode ser simplesmente articulação de joelho e articulação de quadril, mas eu acho que é mais fácil de entender dizendo que é a flexão do joelho e a extensão do quadril, porque normalmente é isso que nós vamos estar fazendo quando treinando esses planos de movimento. Quando eu falo flexão de joelho, pense em agachamentos. Então os músculos que nós vamos estar usando são mais os quadríceps e os glúteos. E também os adutores e abdutores, é uma coisa que normalmente
não se pensa, mas eles são muito usados nos agachamentos. E se você faz um agachamento com os pés mais juntos e com mais amplitude de flexão do joelho mesmo, daí vai ser muito mais quadríceps. E se você... muito mais quadríceps. E se você tem uma instância com os pés mais longe um do outro e com os joelhos indo mais para fora em vez de ir para frente, você está usando muito mais adutores e abdutores e muito mais os glúteos. Agora, a outra função é a extensão de quadril. Extensão de quadril, pense em levantamento terra, ou melhor ainda, no stiff. Você, quando está fazendo esse movimento, você usa mais a musculatura da parte posterior do seu corpo em geral, mas com mais ênfase nos glúteos, na parte posterior da coxa, que, se você quiser saber o nome, é o grupo muscular isquiotibiais, então os músculos isquiotibiais da coxa, e a lombar. Não precisa lembrar os isquiotibiais, pode simplesmente chamar de posterior da coxa, mas se você quisesse saber quais são os músculos mesmo que eu estou falando, são os isquiotibiais. Agora, sobrecarga progressiva e métodos de progressão. Então, eu não vou ir muito a fundo aqui sobre todos os métodos de progressão, mas para ter uma ideia geral de como que se progride, como que você avança, que isso é uma parte muito importante do treino. Você não está treinando só hoje, você vai treinar por semanas, por meses, por anos, e você tem que planejar isso. Você tem que planejar o seu progresso durante esse tempo. Então, como que nós progredimos? Bom, progressão pode ser atingida de várias formas, as principais sendo aumento de peso, essa nós já sabemos, mas aumento de peso é importante saber com a mesma quantidade de repetições e de séries, e com a mesma forma, preferivelmente. Porque senão, se você aumenta peso, mas você faz menos repetições, você não necessariamente progrediu. Ou você aumenta o peso, mas as repetições ficam com uma qualidade horrenda, você também não necessariamente progrediu. Mas se você faz tudo igual e aumenta o peso, você progrediu. Do mesmo jeito, se você fez tudo igual e aumentou a quantidade de repetições, você progrediu. E também, se você fez tudo igual e aumentou a quantidade de séries, você também progrediu. E se você fez tudo igual e melhorou a qualidade das repetições, então você fez com mais controle, você fez com mais de um jeito mais certo, né, com uma forma melhor, você também progrediu. Então todas são formas válidas de progredir. E tem mais uma forma de progredir que tem a ver com a qualidade das repetições, que a gente vai usar muito nesse vídeo, que é você tornar o exercício mais difícil. Você fazer uma variação desse exercício que o torna mais mecanicamente desafiador. E se você fazer isso e manter todas as variáveis iguais, você também está progredindo. É análogo a progredir aumentando o peso. Você está deixando o exercício mais difícil, só que dessa vez você está deixando ele mais difícil através da mecânica do exercício e não necessariamente através de a mecânica ser igual, só que aumentar a resistência. Agora, intensidade, volume e frequência. Você provavelmente vai ter que aprender mais sobre esses princípios com o passar do tempo, mas para motivos desse vídeo, a gente vai fazer algumas presunções básicas sobre cada um, só para que você consiga entender quando eu estou falando sobre essas coisas, o que elas querem dizer, né, basicamente. Não são tão simples quanto o que eu estou falando aqui, mas é o suficiente para você já ir começando a se aprofundar.
Então, intensidade nós vamos ter como o nível de esforço ou proximidade à falência. E os dois são meio análogos. O esforço máximo é ir até a falência, e ir até a falência é o esforço máximo. Se você exercer o esforço máximo, você não pode continuar fazendo repetições, né? E se você chegou à falência, não tem como você continuar se esforçando ainda mais, né? Então, é isso que a gente vai dar como intensidade, o quanto você se esforçou ou quantas repetições você está longe da falência. Então, os dois servem. Volume. Volume nós vamos ter como a quantidade total de séries feitas com intensidades relevantes. Então, por que intensidade relevante? Porque você pode aumentar tanto a intensidade que aquela série foi feita com uma forma horrível e daí você... Pra mim, não é uma série que vale tanto como uma série feita com uma forma minimamente decente. E você também pode fazer o contrário. Você pode deixar em uma intensidade tão baixa, fazer várias repetições com tão pouca resistência, que também não vai valer de tanta qualidade, não vai valer tanto quanto se tivesse uma intensidade relevante. Então é bom você manter um nível de intensidade normal entre as séries e medir a quantidade, o seu volume a partir disso. E frequência é simplesmente quantas vezes você treina dada musculatura ou dado movimento por semana. Em tese não precisa ser uma semana, pode ser qualquer quantidade de dias, mas para a grande maioria das pessoas a gente vai contar de semana em semana para ficar mais simples. Agora, como esses princípios se aplicam para o contexto de treino sem equipamento? O mais óbvio é que nós somos capazes de fazer exercícios de pressão por meio de flexões e exercício de flexão do joelho por meio de agachamentos. É o mais simples de se observar. Também tem certos isolamentos, que nem elevação de panturrilha ou abdominais, que a gente já sabe que dá para treinar sem equipamento. Também é notável que o nosso método de progressão não poderá se basear no aumento de peso, pois isso implicaria o uso de algum equipamento para aumentar a resistência, né? Isso já dá uma dica de quais serão nossos desafios principais. Esses serão treinar as funções de puxar e de estender o quadril, ou pelo menos treinar os músculos associados a essas funções, e ter uma forma de progressão que não dependa do aumento do peso ou qualquer outro tipo de resistência externa. Então, na tela está aí uma lista, e também vai estar na descrição, uma lista de funções e de isolamentos, e do lado tá jeitos que a gente tem de tentar treinar ou de conseguir, né, treinar essas funções ou esses músculos. Dá para ver que na pressão horizontal nós temos a flexão e as suas variações. Para pressão vertical tem uma variação da flexão, que é a flexão pike, que deixa o ângulo mais vertical, fica mais análogo a um overhead press. Isolamento de tríceps. Você pode fazer o flexão sphinx, que é uma extensão de cotovelo no chão, ou você pode fazer essas extensões em qualquer objeto, né? Porque fazendo no chão fica um pouco difícil demais. Mas você pode fazer em qualquer elevação. Em tese não é estritamente sem equipamento, mas eu acho que todo mundo tem uma mesa, uma cadeira, uma parede para fazer isso. Flexão de joelho, nós temos o agachamento, né? Qualquer tipo de agachamento que você tiver à sua disposição. Normalmente o agachamento livre normal vai acabar ficando muito fácil, muito rápido, mas daí que vai ter as progressões, né, que deixam o agachamento mais difícil. A gente vai falar um pouco mais delas daqui a pouco. Isolamento do abdômen, tem qualquer variação de abdominal vai cumprir essa função, né?
Elevação de pernas também é um ótimo jeito de treinar o abdominal. Normalmente treina mais a parte inferior do abdômen. E o hollow body é um jeito ótimo para desenvolver força estática do abdômen. Então, ele cumpre várias funções. Uma delas é de manter o corpo rígido. E o hollow body desenvolve essa habilidade que é muito útil. Provavelmente, se você faz calistenia ou alguma coisa assim, você já ouviu falar do hollow body, porque ele desenvolve a força que você precisa para fazer muitos dos movimentos calistênicos. Isolamento de panturrilhas é elevação de panturrilha, tem várias variações e provavelmente você vai estar vendo algumas delas aí no vídeo. Agora chega a parte mais complicada, né, onde os músculos que são menos favorecidos a esse contexto de não ter equipamento ou não ter muito equipamento, né? O bíceps. Então, sem algum tipo de barra, algum tipo de equipamento, o único jeito que eu conheço de treinar o bíceps é com a flexão pseudoplanche, que às vezes também é chamada de flexão de bíceps, ou a flexão bíceps, alguma coisa assim, que é uma flexão... eu não preciso descrever, você provavelmente vai estar vendo aí. O problema com ela é que ela tende a ser bem difícil de fazer, bem mais difícil que uma flexão normal, e muitas vezes ela taxa muito mais os ombros do que o bíceps propriamente dito. Então vai ter muito mais... vai chegar à falência mais rápido os ombros do que os bíceps, provavelmente. Então não é um exercício muito bom para os bíceps. Mas se é tudo que você tem à sua disposição, vai em frente, né? O único jeito que você tem para treinar os bíceps é assim, então treine eles assim. Não deixe de treinar só porque não é o melhor jeito. Pescoço. Agora, nem com equipamento a galera tende a ter muito interesse em treinar o pescoço, mas tem um jeito calistênico de treinar o pescoço que é fazendo ponte de pescoço, né? Muitos lutadores fazem. O Mike Tyson fazia muito, né? Agora, não é que é um exercício ruim, é um exercício bom. Ele vai deixar o seu pescoço muito maior e muito mais forte. Só que ele é perigoso, né? E eu não sou uma pessoa que sai falando, tal exercício é perigoso. Mas realmente você tá brincando com, né, o seu pescoço. E normalmente esse é um tipo de exercício que já requer você ser forte. Já requer o seu pescoço estar forte para você conseguir fazer direito. Mas um contra-argumento a isso é que você pode fazer umas versões mais fáceis da ponte de pescoço. Você pode regredir esse movimento. Como você pode até fazer ele na parede, né, ou na sua cama, de um jeito que ele fica mais fácil, fica com menos chances de você se machucar fazendo. Então, é um jeito válido de treinar o pescoço. E se você realmente quer, vá em frente. Só tome cuidado, né? Vá com calma. Extensão de quadril. Agora, eu, por muito tempo, pensei que não dava para treinar extensão de quadril de forma efetiva através da calistenia. Mas eu descobri que eu estava gravemente errado. E porque é assim, você tem a ponte, né? E a ponte é um exercício muito fácil. Ele é um exercício bom, mas ele é muito fácil. Ele fica muito irrelevante muito rápido. Você pode tentar alterar ele para ter um pouco mais de amplitude, como eu tô fazendo aí na tela provavelmente. Mas, de qualquer jeito, ele não vai ser um exercício muito bom. Mas, se você deslizar as suas pernas pelo chão enquanto faz a ponte, que nem eu devo estar demonstrando aí na tela, fica um exercício maravilhoso para a parte posterior em geral, para a lombar, principalmente para a posterior da coxa. É um ótimo exercício que todo mundo que
treina em casa deveria fazer. Se tiver acesso, né? Você precisa ter algum tipo de toalha, você precisa ter um chão que dá para você deslizar os seus pés pelo chão, né? Não pode ser concreto, eu imagino. Mas e também tem vários outros jeitos. Eu vou falar de novo sobre a ponte daqui a pouco, quando eu estiver falando sobre argolas, né? Um spoilerzinho aí pra vocês. E, além da ponte, o que você pode fazer é o nórdico. O nórdico, ele é peculiar porque ele é bem difícil. Você tem como regredir ele, como você fazendo um pouco menos amplitude e tendo mais ajuda dos braços no movimento, mas isso não deixa o exercício menos difícil. Ele é um exercício muito difícil, mas se você conseguir fazer, ele é maravilhoso, sabe? Ele desenvolve força na posterior da coxa que nenhum outro exercício desenvolve. Não é à toa que muitos corredores, muitos atletas, muitos jogadores de basquete, entre outros, fazem esse exercício porque esse exercício é muito eficiente. E dá para treinar em casa, dado que você tem algum lugar para botar os pés embaixo. Agora, costas. Aqui é onde eu vou dizer que realmente o equipamento ajudaria muito. Tendo algum tipo de barra de qualquer altura que seja, ajuda demais. Porque se você tá puxando assim, né? Ou você tá puxando um objeto, e nesse caso o objeto seria o equipamento, ou você tá puxando o seu corpo, né? Que é um modo calistênico. Mas mesmo no modo calistênico, você tem que estar segurando em algum lugar para se puxar. Agora, não é de todo mal. Você não precisa necessariamente de um equipamento próprio para treino para fazer isso. Você pode fazer barra em um galho de árvore, em uma porta, num muro, né? E aí que entra uma parte que eu acho que é muito importante desse vídeo, de ressaltar, que você tem que ser criativo. Você tem que ter um certo nível de entusiasmo, né? Porque que nem tem vários outros exercícios aqui que eu não citei, que nem a elevação lateral. Para elevação lateral você precisa de um objeto para fazer. Bom, você pode fazer elevação lateral com cadeiras, né? Se você está no nível onde isso é uma intensidade relevante para você, então é completamente válido. E você tem que manter isso em mente. Se você tá lá e você pensa, eu consigo fazer 20 repetições de elevação lateral com essa cadeira? Bom, se você não consegue, então faça elevação lateral com essa cadeira. Bote no seu programa, bote na sua planilha, né? Bote no seu treino. Faça esse movimento até que você não precise mais dele. Toda a questão é que chega uma hora que você precisa progredir. E muitas vezes, usando tipo um objeto que não é tão pesado, não vai cumprir essa função. Você pode tentar, né, começar a encher sacos de areia e tentar fazer os exercícios segurando esses sacos de areia. É uma coisa que eu já fiz, mas vai um pouco além do que eu vou falar nesse vídeo. Nesse vídeo eu tô presumindo que você não fez um equipamento próprio, eu tô presumindo que você não tem, né? Mas leve isso em mente, você muitas vezes tem vários problemas aqui que podem ser resolvidos com um pouco de imaginação, com um pouco de ingenuidade. Como conseguir achar algum lugar que você consegue fazer remada inversa ou barra australiana. Isso já é uma coisa maravilhosa no seu treino, né? E que realmente seria o único jeito que você teria de treinar suas costas, fazendo algum tipo de gambiarra para conseguir fazer algum tipo de remada ou algum tipo de barra, né?
Então isso que eu quero que fique bem claro aqui. Se você realmente não tem equipamento nenhum, você não vai conseguir treinar suas costas. Mas se você provavelmente você tem algum jeito, né? Você só precisa achar. E daí eu não posso te ajudar. Você que tem que descobrir, né, dado as suas circunstâncias, qual é esse jeito. Mas muitas vezes você tem e ele só tá lá esperando você achar ele. Que nem treinar a cabeça lateral do ombro. Você pode fazer elevação lateral com as coisas. Você pode pegar as compras e fazer remada alta com as compras, sabe? Isso tá treinando os seus músculos. Se é pesado o suficiente para ser uma intensidade relevante, então faça isso toda vez que você tá voltando das compras, pega lá, voltando do mercado, né? Pega lá as compras e faz remada alta. Isso pode ser parte do seu treino. Você tem que ter uma mentalidade de tentar treinar, de tentar extrair o máximo de proveito do seu ambiente, né? Mas isso é meio que um por fora, porque mesmo se você não tiver isso, eu ainda vou te dar o que você precisa para treinar, né? Porque vai que realmente você não tem como. Daí que vai o resto desse vídeo. Bom, dito isso, né? Dito que observando, né, os problemas que a gente tem de não ter um equipamento, eu vou vir com as minhas sugestões de equipamento. Então, primeiro, treinar as costas. Porque o que a gente precisa para treinar as costas? Algum tipo de barra. Então, daí já está a primeira sugestão de equipamento. Se você tiver primeira coisa que você faria, né, se você está querendo melhorar a sua qualidade de treino, é arranjar algum jeito de fazer barra. Algum tipo de barra. Até se for uma barra que não é alta o suficiente para você fazer a barra, você pode fazer a barra australiana, ou também chamada de remada inversa. E com uma barra de remada inversa é até melhor, que você pode fazer bíceps, você pode fazer isolamento de bíceps, você pode fazer isolamento de tríceps, você pode fazer face pulls, que daí já é um tipo de remada que, como eu disse, mantém na posição final você está num ângulo de 90 graus do seu braço com o torso e usa mais a parte de trás dos ombros, que é uma parte muito importante de treinar, e que se você não tem algum tipo de remada desse tipo, você não vai estar treinando, né? Se você tem barras paralelas, você pode fazer os dips, que é uma forma de você treinar o movimento de pressão que é mais intenso do que uma flexão. Se a flexão está ficando fácil demais para você, você pode fazer dips, que vai ser mais difícil, né? Mas daí já é um monte de barra, né? Assim, das que eu mencionei já foram no mínimo umas 4. Ou, na verdade, no mínimo umas 3, né? Mas então, múltiplas barras. E aí que tá a minha próxima recomendação. Argolas. 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 Agora é o melhor equipamento que você pode comprar num contexto de treino sozinho em casa. Até se você vai para academia, eu recomendo você comprar argolas, porque elas são super versáteis. Tem exercícios que você só consegue fazer com argolas. Os exercícios que você consegue fazer com argolas, que você consegue fazer em outros contextos, muitas vezes são melhores nas argolas. Então vamos dizer barra. Fazer barra com argolas, na minha opinião, é superior a fazer barra na barra, né? Ironicamente. Porque você pode ajustar o ângulo enquanto você faz o movimento. Meio que o ângulo e a sua pegada vai se ajustando dependendo da parte do movimento, fazendo ser um movimento mais fluido, né? Que poupa mais os seus tendões, seus ligamentos
e fazendo com que você possa fazer mais volume de barra sem acabar tendo tendinite ou algo assim, ou simplesmente causando mais fadiga do que estímulo. E não só isso, como é mais difícil mecanicamente, né? Então os seus músculos vão trabalhar mais numa barra com argola do que numa barra normal. Então não só você tá ganhando mais estímulo pela mesma quantidade de repetições no mesmo exercício, mas também o exercício é mais... ele taxa menos os seus ligamentos e seus tendões, então você só ganha. E se você for falar de flexões com as argolas, também é bem mais difícil do que flexão normal. Você tem mais amplitude do que uma flexão normal. Você tem mais ativação do peitoral do que uma flexão normal. E isso é meio que um tema com exercícios de argola no geral. Você fazer bíceps com argolas. Tem a flexão pelicano, que só dá pra fazer com argolas, que pra mim é um dos, se não... eu não vou dizer que é o melhor, mas é um dos melhores exercícios para bíceps que tem, com um foco imenso na posição alongada do músculo, que já foi mostrada muitas vezes por causar mais hipertrofia do que a contração em si, né? Então é essa posição que a gente deveria ter mais foco. E no geral, os exercícios com argolas dão muito mais foco ao alongamento, né? A posição alongada, ao fim a parte da amplitude que alonga o músculo, que deixa melhor para hipertrofia do que muitas vezes a variação que não usa as argolas. E com argolas você pode fazer flexão, barra, dips, remada inversa, face pulls, isolamento para bíceps, isolamento para tríceps, tudo isso com um equipamento só. Você não necessariamente precisa de uma barra até, porque você só precisa ter um lugar para pendurar as argolas. E não só isso, você pode fazer ponte, que é aquela ponte que eu falei, que você desliza os pés no chão. Você pode fazer ponte com os pés na argola, que na minha opinião é o melhor jeito de fazer ponte. E você vai ter um ótimo exercício de extensão de quadril e de isolamento da posterior. Quer dizer, não é bem um isolamento porque é um movimento composto, mas um ótimo exercício para desenvolvimento da posterior da coxa e de extensão de quadril. É o melhor que tem na calistenia, na minha opinião. O nórdico é o melhor isolamento para posterior da coxa, mas a ponte com os pés nas argolas é o melhor exercício composto de posterior da coxa, lombar e glúteos, na minha opinião. E agora que já falamos sobre a seleção dos exercícios, né, vamos falar do método de progressão. Então, o método de progressão eu vou deixar na descrição, provavelmente está na tela aqui também. Ele tem 3 passos. Primeiro, você vai pegar o exercício que você quer progredir, ou que você quer focar em progredir, e você vai fazer uma série de quantas repetições puder, quantas forem possíveis, até a falência absoluta. Falência dos músculos, né? Não que você começa a fazer os exercícios errados. Você vai fazer ele certo e chegar até a falência muscular. Depois você vai pegar quantas repetições você fez. E você vai... que esse é o segundo passo. Você vai pegar quantas repetições você fez. Você vai botar em aonde está X na tabela. E você vai seguir essa tabela por 4 semanas. Então, se você observar, na 4ª semana você está fazendo o que você fazia em só uma série e só era capaz de fazer em uma série, porque se você foi até a falência, você não pode fazer isso de novo, por definição.
e agora você consegue fazer em 3. Então, obviamente, você progrediu. Daí que fica a questão, que é o terceiro passo. Em tese, você botaria mais peso e faria isso de novo. Isso é um jeito de usar esse método. Mas já que a gente não tem peso, ou eu estou presumindo que você não tem peso para adicionar, você pode aumentar a dificuldade mecanicamente, que é o que eu falei antes. Você pode progredir fazendo o exercício em si ficar mais difícil. Ou trocar o exercício por um exercício mais difícil. E continuar progredindo mecanicamente. Não é necessariamente algo que dá para fazer indefinidamente para sempre, mas dá. Quando você chegar para as variações mais difíceis que tem, você já vai estar bem grande e você já vai estar bem forte. E já vai ter passado uns anos, você já pode ter arranjado um jeito de adicionar peso ou algo assim. Agora na tela, e eu vou deixar na descrição também, tem uma sugestão de um caminho, né, uma jornada de variações para cada plano de movimento, do mais fácil até o mais difícil, em ordem. Então, vai indo até a flexão com os joelhos no chão, até dips búlgaros, como, por exemplo, na ação de empurrar, né? E tem isso para todas, sugestões, né, para todos os planos de movimento. Só mantenha em mente que tem vários outros jeitos, né? Não é só esse jeito que eu estou mostrando, mas é uma sugestão. É um jeito de deixar... Se você tiver em dúvida, olha para essa lista, vê o que você vai fazer na próxima vez que você for progredir, né? Depois que passar 4 semanas e você não sabe o que fazer, olha para essa lista, você vê um jeito de deixar o exercício mais difícil para você continuar progredindo. Porque é isso que importa, continuar progredindo. E agora que você já tem o método de progressão, você já sabe como escolher os exercícios, eu vou te dar aqui como que você vai estruturar os seus dias de treino e como você vai estruturar a sua frequência de treino, né? Que são o resto das variáveis que a gente ainda não discutiu. Então aqui estão esqueletos para dias de treino, dia de superior e dia de inferior. No geral, é assim que eu gosto de estruturar os meus treinos, em superior e inferior. Se você quiser fazer full body, por exemplo, você pode tentar pegar um dia de superior e um dia de inferior e tentar mesclar eles, né? E eu confio que, tendo o que eu já expliquei em mente, você vai conseguir se virar com isso. Então, um dia de superior normal, você vai ter uma pressão principal, que é um movimento que você vai focar mais em progredir nele e ficar mais forte nele. Então, um movimento composto, né? De pressão. Depois você tem treino de costas, então algum movimento de puxar. Treino de core, que daí core seja toda a musculatura do abdômen, dos oblíquos, até da lombar, mas a lombar normalmente eu não considero treino de core, eu considero treino de extensão de quadril. Daí tem a sua pressão secundária e isolamentos. Isolamentos é a gosto, né? Dependendo da sua situação, dependendo das suas proporções, o quanto você acha que precisa a mais de volume de tríceps, de bíceps, de ombro e por aí vai. Você pode fazer uma versão antagonista desse dia que eu já descrevi, então você troca as pressões e as puxadas de lugar, então em vez de você fazer 2 pressões, uma principal e uma secundária, e um treino de costas, que seria uma puxada, você pode fazer um dia antagonista onde você tem uma puxada principal e uma puxada secundária e só um exercício de pressão. Para dia de inferior, eu recomendo ter um agachamento principal, depois treinar as costas, porque eu particularmente acho que as costas são peculiares. As costas e o core são peculiares no sentido de que você pode treinar elas todo dia de treino. Não é que nem algo como a posterior da coxa, que não dá.
Elas por natureza, as costas por natureza são resilientes, elas foram feitas para trabalhar, né? Então, na minha opinião, dá para treinar todo dia. Talvez eu faça um vídeo sobre isso depois, mas por agora vamos só presumir que esse é o caso. Depois de treinar as costas, você treina a posterior. Depois vem o agachamento secundário. Treino de core. Agora eu faço treino de core depois do movimento secundário, porque eu acho que se você treinar core antes de fazer agachamento, pode atrapalhar a sua habilidade de fazer agachamento, mas isso também você pode mudar se quiser. Não é tão importante assim a ordem, nesse caso em específico. E daí vem os isolamentos. Os isolamentos, no geral, sempre vêm depois dos movimentos compostos. E, de novo, também você pode fazer uma versão antagonista trocando os movimentos de posterior com os de agachamento. Em relação à frequência, eu deixei bem flexível. Você pode escolher quantos dias na semana você prefere. Eu normalmente faria 4 dias na semana, mas você pode fazer 3, você pode fazer 2, você pode fazer 5. Você pode até fazer 6, se você acha que precisa de mais volume, de mais frequência, de mais trabalho no geral para crescer, para se desenvolver. Por mim não tem problema. E na descrição e também na tela vai ter aí como eu sugeria que você organizasse os seus dias de treino na semana, dependendo de quantas vezes você vai treinar na semana. E é isso. Assim que eu termino o vídeo, os programas estão na descrição, você pode seguir eles. Eu dividi eles num programa sem equipamento nenhum, um programa só com barra, que é a situação de muitos, e um programa com argolas, que na minha opinião é o melhor programa entre os três, porque argolas é simplesmente um equipamento fantástico, que vai te deixar muito grande e que eu recomendo você comprar o mais cedo possível. Mas, se você não for ter acesso a argolas, ou se você não for ter acesso à barra, tem um programa aqui para você seguir também. O que eu não quero é que você fique sem treinar. E com o que eu te dei hoje, nesse vídeo longo pra caralho, eu espero que você nunca mais tenha esse problema de ficar sem treinar porque não sabe o que fazer, não sabe se dá, né? Se vai conseguir crescer, se vai conseguir ficar mais forte, não importa se você tá com equipamento ou não tá. E que eu espero que agora você tenha esse entusiasmo de ser criativo e de ser proativo, de ir e treinar, não importa a situação. Vai ter dia que você vai ter academia, vai ter dia que você não vai ter academia, vai ter dia que você vai ter uma barra, vai ter dia que você não vai ter uma barra. Você pode comprar as argolas, você pode perder as argolas em algum lugar, alguém pode roubar suas argolas, você não vai ter argolas de novo. Então, o bom é estar preparado. Não importa o que aconteça, você vai estar treinando, você vai estar ficando maior, ou pelo menos você vai estar mantendo o que você já tinha. Porque no fim das contas, o que importa é o processo. Porque confiando no processo, os resultados vão vir. E por hoje é só.